Para começar esse vídeo aqui, espero que o áudio esteja bom, porque eu estou aqui no meio de um estacionamento e tem um rapaz trabalhando ali na parte de jardinagem, fazendo um barulho. Então, se você ouvir um barulho de fundo, é por causa disso. Mas aqui é a vida como ela é, né? Eu tento gravar vídeos nos intervalos aqui dos corres do dia a dia, para sempre trazer conteúdo ali aqui para você que, ao meu ver, seja de qualidade. E o vídeo de hoje é um tema muito comum, mais antigamente, que hoje ainda é praticado, que é o seguinte: a pergunta veio através de comentários aqui do YouTube, né? E é o seguinte: mestre, o professor pode pedir para alguém, algum aluno, algum faixa preta, no caso do exemplo é faixa preta, o professor pode chamar a atenção de algum faixa preta e fazer com que ele pague 10 na frente de todo mundo, passando por uma humilhação perante o coletivo? É uma pergunta complexa que demanda um pouco de desenvolvimento e a gente vai falar sobre isso no vídeo de hoje. Eu sou o mestre Felipe Marçal, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Fala, rapaziada, beleza? Seja bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje a gente vai falar sobre a questão de pagar 10, né? O que é pagar 10? Só vou dar uma palhinha rapidinho para você, acredito que você saiba, mas eu preciso sempre entregar o conteúdo completo dentro deste e de todos os outros vídeos que eu coloco aqui do canal para não gerar dúvida. Mas se você ainda tiver dúvida, coloca nos comentários que eu vou ter o prazer de responder. Quem responde os comentários aqui, por enquanto, sou eu, né? O canal é pequeno, mas tem bastante comentário e graças a Deus eu consigo responder um por um. Se o comentário for interessante, obviamente eu respondo. Se vierem comentários que não fazem o menor sentido, simplesmente eu apago. E eu peço que você respeite ali sempre a questão dos comentários, principalmente na utilização das palavras, porque existem políticas de privacidade, políticas de utilização dentro da plataforma e a gente não pode infringi-las, né? Senão o canal pode ser punido. Então, é sempre bom eu entregar esse tipo de informação completa. Deixa eu só bloquear a imagem aqui. E só para não ficar aquela mudança de luz aí de acordo com o movimento. Então vamos lá. O professor, a situação é a seguinte, é uma situação hipotética, tá? Só para você entender o conceito, né? O contexto desse vídeo, dessa explicação que eu vou dar para você. O professor é o responsável pela turma, tá? Criando esse cenário. O professor, o faixa preta, é responsável pela turma. E em determinado momento, ele acha que algum dos seus alunos, seja faixa preta ou faixa colorida, descumpriu, desrespeitou de alguma forma, por N fatores, que eu não vou ficar listando todos eles aqui, mas alguns ali, de repente, um palavrão, ou um comportamento indisciplinado, ou que ele fez uma brincadeira que não devia, enfim. Diversos são os fatores que levam o professor a punir, né, o seu aluno de forma disciplinar. Tá? É importante que faça isso, porque tem pessoas que punem de uma outra forma. Mas vamos nessa linha de pensamento. Algum aluno, faixa preta ou não, fez alguma ação que o professor desaprovou, né, o responsável pela turma desaprovou e resolve, como exemplo, para dar exemplo aos demais, punir esse faixa preta, ou faixa colorida, enfim, com, sei lá, 10 flexões, paga 10. O paga 10, né, essa expressão paga 10, vou colocar aqui na tela. Ô produtor, coloca paga 10 aqui na tela. Tá, beleza, pode deixar que eu faço. Tá, o produtor sou eu mesmo. O produtor fala assim, ó, até me perdi. Paga 10. Paga 10 quer dizer o quê? Vai para o chão e faça 10 flexões. Isso é apenas uma expressão. Podem ser diversas outras coisas, como por exemplo, 10 abdominais, 50 polichinelos, 20 polichinelos, não importa, tá? O que for definido para aquela pessoa indisciplinada, vamos usar esse termo indisciplinado, que é um termo que abrange diversas formas de atuação e é um termo leve que a plataforma aqui não vai criticar. Então, o indisciplinado. Então, paga 10, paga assim, 10 flexões, né? Polichinelos, burpee. Tem muita gente agora que está usando um exercício muito comum no treinamento funcional, que é o burpee. E por aí vai. Tá, beleza. Chegamos na parte do desenvolvimento desse vídeo, onde quais são as punições possíveis. Eu, particularmente, sempre prezo pelo respeito, pela não humilhação. A gente não pode humilhar os nossos alunos. E os alunos não podem humilhar
os seus colegas. Então a palavra humilhação dentro do tatame, no meu conceito, dentro e fora do tatame também, mas a gente está falando sobre taekwondo, então aqui é dentro do tatame. Essa palavra não deve existir de forma alguma. O respeito precisa prevalecer sempre. E um ato de uma ação, na verdade, para uma pessoa indisciplinada, ela deve ser corretora. Você deve corrigir uma ação de alguém indisciplinado. Uma dessas formas, sim, pode ser pagar 10. Eu não vejo problema algum em fazer isso. No entanto, uma coisa que é importante que você preste atenção é esse ato, ele não deve ser contextualizado, né? Contextualizado no cenário de humilhação. Por exemplo, o professor chega lá, vamos lá, paga 10. E aí a pessoa vai lá, enquanto estiver fazendo flexão, a galera rindo dele, aquela risada ridícula que não serve para nada, só estimula o descontentamento com os demais alunos, né? O desconforto com os demais alunos. E aí passa a ser humilhação. Sabe qual é a diferença? Qual é a diferença? Vamos botar um exercício prático para você raciocinar. Qual é a diferença entre uma punição ser humilhação ou não? Vou te dar um exemplo do paga 10. O professor chega lá, vamos lá, paga 10 e fica lá esperando. O pessoal vai lá, paga 10, levantou, segue a vida, segue o jogo, vai pra frente, segue o baile. Agora, olha a diferença. Vamos lá, paga 10. Pagou 10 porque você fez isso, fez aquilo. Vamos lá, turma, todo mundo rindo dele. Aquela sabe, baboseira, né? Tem que tomar cuidado com as palavras aqui. Que aí causa realmente um desconforto e uma humilhação que, ao meu ver, não deve existir dentro do tatame. Então, resumindo tudo isso que eu falei para você ao longo desse vídeo. Punição por ato indisciplinar, enfim, sim, concordo. A forma de utilizar essa correção de uma pessoa indisciplinada é variada. O professor define. No entanto, ao meu ver, não deve ser um ato que seja contextualizado, na verdade, contextualizado com humilhação. Sem humilhação. Ato disciplinado com correção, sem humilhação. Seja faixa preta, seja faixa branca, seja faixa colorida, não importa. No entanto, também tem uma outra observação que eu acho importante. Eu, particularmente, eu não vou punir uma pessoa pelo primeiro ato de indisciplina. O primeiro ato de indisciplina. Não. O professor ele precisa alertar. Essa situação aí, isso que você fez, não é legal. Eu não aprovo dentro do meu tatame. Na próxima vez que você fizer algo parecido, aí sim eu vou te dar uma punição como represária, enfim, como forma de correção, não importa. Aí tem a questão assim, mas aí se o aluno continuar fazendo aquele ato indisciplinado, aí existe, ao meu ver, eu sempre falo isso porque o canal tem o meu nome, Mestre Felipe Marçal. Então a forma com que eu trato os conteúdos são de acordo com o que eu penso. Tem pessoas que pensam diferente e eu tenho que respeitar quem sou eu para julgar. Eu não quero julgar pessoas. Eu estou falando sobre ações, sobre atos. Então, ao meu ver, se a pessoa continua fazendo atos indisciplinados, mesmo após tentativas de correção, eu simplesmente boto o aluno para fora. E acabou. Você não treina mais aqui. Você não é uma pessoa que faz com que o meu grupo cresça, muito pelo contrário, ele é uma âncora. Eu já falei sobre âncora, aluno âncora aqui no canal. Eu só não lembro o nome do vídeo, senão eu já falaria aqui para você nesse momento, porque meu vídeo não tem roteiro, ele vai desenvolvendo. Então, o aluno âncora é um problema. Imagina você com um grupo de 10 alunos, onde um aluno carrega o peso negativo para os outros 9 alunos. O que você vai preferir? Ter 10 alunos com um carregando um peso para baixo negativamente dos seus 9 ou 9 alunos que queiram crescer? Eu penso que 9 alunos que queiram crescer. Eu prezo mais pela qualidade dos meus alunos do que pela quantidade dos meus alunos. Eu prefiro ter 10 alunos excelentes do que 50 alunos péssimos. Quando eu falo péssimo, não é tecnicamente, porque a técnica a gente consegue desenvolver e melhorar. Eu digo na questão de conduta, de postura. A gente vai tentar, obviamente, corrigir o aluno, moldar o aluno
para que o aluno ruim se torne um aluno bom. Porém, tudo tem limite, né? A gente também tem que ver, tem que ter a noção se aquele aluno de fato está valendo a pena, se ele está respondendo aos estímulos. Senão, você vai ficar dando murro em ponta de faca e você vai acabar se prejudicando. E aí, os alunos bons que você tem, os alunos que realmente querem aprender, vão embora porque tem uns alunos ruins atrapalhando a turma. E aí você acaba tendo uma quantidade enorme de coisa ruim. E isso não é legal. Você tem que ter uma quantidade pequena, né? Se você tiver uma quantidade pequena, mas que sejam de coisas boas, porque as coisas boas atraem coisas boas. Aí vem a questão da seleção natural. Leões andam com leões e galinhas ciscam com galinhas. Entendeu qual é o conceito? Filtra, parta do princípio, minha opinião, parta do princípio que você precisa ter um grupo de pessoas selecionado dentro do mesmo pensamento que você tem, senão o teu grupo não cresce. Até você achar o equilíbrio, demora. É claro que isso é trabalho do professor. Equilibrar essa equação e fazer com que todo mundo cresça junto. Pega os gráficos irregulares, os bons e os ruins, tenta equilibrar numa mesma linha para que todo mundo cresça junto. Mas se você está vendo que os alunos que não são tão bons estão amarrando a tua turma, estão ancorando a sua turma de tal forma com que ela não esteja desenvolvendo, aí você vai ter que eliminar alguém, você vai ter que tirar alguém da sua turma para que a tua turma comece a crescer de novo. É grupo, é espírito de grupo, é assim que funciona. Isso, óbvio, se tiver uma turma só. Né? Se você tiver várias turmas, eu vou trabalhar com uma turma dos alunos mais difíceis, com outra turma com os alunos intermediários, com outra turma com os alunos top de linha. Eu não digo nível de excelência técnica, eu digo nível de conduta, de disciplina, de comportamento. O treinamento a gente passa, o comportamento a gente tenta mudar, porém depende também de uma outra pessoa, da vontade da outra pessoa de mudar aquele comportamento. O vídeo hoje ficou por aqui, ficou longo, ficou extenso, mas eu acredito que dessa forma você consiga entender esse cenário, esse contexto do paga 10 ou não paga 10. Sim, eu sou a favor, porém com ressalvas. Então assista o vídeo inteiro de novo, caso você não tenha entendido, e se ainda ficar alguma dúvida relacionada a isso, coloca nos comentários, eu vou ter o prazer de responder para você. Se você tiver interesse em me acompanhar nas redes sociais também, no Instagram, por exemplo, eu coloco bastante conteúdo relacionado ao taekwondo lá, é @FelipeTKD, mas com certeza já apareceram na tela diversas vezes. E também na descrição do vídeo vão ter os demais links para entrar em contato comigo através das redes sociais. Muito obrigado por assistir o vídeo até aqui e te vejo no próximo vídeo. Valeu!